Olá, eu sou a Leica Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu estou printando todo mundo que comenta pedindo nome na história, viu? Karen, idade 27 anos, produtora de eventos. A minha é que eu tinha tudo, entendeu? Eu nunca tive problemas com a família, nem algum trauma muito pesado com relacionamento, nem na escola, nunca sofri bullying, nada disso. Eu me senti uma pessoa normal. Tanto que nesse momento eu também estava numa vibe ótima, eu estava viajando. Eu estava na Itália, viajando pela primeira vez sozinha, conhecendo tudo, com o inglês básico que eu tinha, me sentindo a Dora Aventureira, até que em um momento, em um café, eu percebi que o meu celular ia apagar e o meu carregador não estava comigo, nem uma power bank também não estava comigo, e eu tava de Dora Aventureira porque eu tinha internet ali tanto para traduzir como para ver o Google Maps, para fazer tudo que eu tinha que fazer. Então aí naquele momento deu uma gelada, porque eu não sabia muito bem para onde eu ia, estava bem distante do meu hotel, não sabia voltar, e aí perguntar para as pessoas já me deu aquela bloqueada, e foi nesse momento que eu conheci o Naruto. Naruto, idade 36 anos, agente. Praticamente um anime, porque a primeira coisa que me chamou a atenção no ser é que vocês imaginem um japa com o cabelo amarelo e espichado para cima, como se tivesse levado um choque. E o problema não era esse. O problema foi que eu achei isso atraente antes mesmo de pedir para ele, perguntar se ele tinha um carregador ou não, porque na verdade ele viu que eu tava igual tava meia zonza assim, não sabia se eu ia ou se eu voltava. E aí ele surgiu todo despretensioso, mas com muita pretensão de se conectar, que eu olhei, parecia que ele tinha enfiado a cabeça assim num balde de gema de galinha caipira e depois tinha levado choque. E como que isso me atraiu? Não me perguntem porque eu não sei. Já veio falando, é carregador que você quer? Toma, eu tenho um carregador. Coloca ali na tomadinha, né, para ter conexão online. E, e já veio me falando que estava viajando toda a Itália e que tinha uma agência no Japão. Falou Japão, abriu-se os dois olhão, porque era um lugar que eu não tinha condição financeira de ir, que eu tinha um desejo muito grande, estava na minha lista do top 1 viagem que eu vou realizar um dia na vida. Não quis saber o que ele falou, que era uma agência de teste, que ele estava testando uma agência. Não queria saber se era de humanos nem nada. Depois que ele falou Japão, eu simplesmente só queria ir. Viu o costume de que não estava interessada puxando mais papo. E ele se abrindo todo, parecia um livro aberto. Tanto que passou-se o tempo de carregar o celular e nós continuamos o passeio juntos sem que nós percebêssemos. Então, quando eu vi, eu tava lá comendo uma carbonara, depois indo conhecer o Coliseu, e assim foi até a noite, onde ele me levou em um restaurante de uma vista maravilhosa, que eu também não ia ter euro para pagar, mas ele tinha. Na hora de dar tchau, um ficou olhando para a cara do outro, se teve uma respiração e Naruto partiu pro ataque, virou e falou: "Me dê o seu número, por favor". Eu achei que era, sei lá para quê, um dia da Oi, né? Não sabia que esse dia seria no próximo dia, às 8 horas da manhã, assim que eu acordasse, né? Que eu recebi uma mensagem de sinto a sua falta. Eu demorei um pouco para responder, não era porque eu estava fazendo doce, é porque eu não sabia o que retornar. A gente não teve nenhuma intimidade para ele colocar que sentia minha falta. E aí eu não queria ser emocionada, mas também não queria que ele entendesse que eu não estava querendo alguma coisa. Nesse tempo que eu fiquei pensando, eu cheguei até a procurar sobre o signo dele, porque ele tinha falado, apesar de não acreditar,
para ver como que, sabe aquelas coisas que você busca? Como fazer um geminiano se apaixonar. Ele era geminiano. Mal sabia das 489 personalidades. Nesse tempo, ele já mandou embaixo: vamos continuar a nossa viagem juntos? Aí foi só eu confirmar, né? Porque depois disso ele me mostrou que ele não estava 50% interessado, ele estava 100% interessado. Então a gente seguiu a viagem na Itália juntos até só ter dinheiro para um lamen. E o interessante foi que, conforme iam passando os dias, ele ia fazendo a programação e me colocando no meio. Inclusive a programação de voltar para o Japão juntos. E quando ele fez isso, eu fiquei um pouco sem graça, primeiro porque a minha passagem era de volta para o Brasil. Eu não teria dinheiro para voltar para o Japão, nem para me manter lá. E eu fiquei pensando como que eu ia falar para ele, porque até o momento estava ali super equilibrado, como se eu tivesse uma qualidade de vida igual a dele. Eu não abri para ele que eu era marré, marré não. E eu não precisei falar porque as circunstâncias da situação resolveram para mim. O que aconteceu foi que ele tinha falado: ah, dia tal a gente vai pro Japão então. E aí dia tal a gente vê as passagens. E o que aconteceu é que ele teve que ir antes para o Japão, tipo assim, de um dia para o outro. E aí eu podia falar, né, olha, eu não tenho condições de comprar uma passagem nesse valor. Ele falou: não, mas não tem problema, eu tenho condições, você vai comigo. E aí eu tive que fazer aquele doce de não, imagina, eu não te conheço, você não precisa fazer isso. Mas assim, por dentro eu tava querendo falar um sim grandão. Mas eu sabia que aí já era risco demais, porque já podia ter acontecido alguma coisa lá na Itália, afinal eu não conhecia ele, eu não vi documento, eu não vi rede social, eu não sabia se esse homem tinha alguém ou não, o que ele era no Japão com essa tal agência de teste. Eu falei um não, que eu simplesmente me amarrei para não falar um sim. E aí voltei pro Brasil quase que chorando, porque perdi uma oportunidade de ir pro Japão que eu não sei mais quem que perderia. E além disso, eu estava já gostando dele. E a gente não deixou fechado o que iria ser. Mas assim que eu voltei pro Brasil, ele me mandou um textão se declarando, falando tudo que ele pensava e que ele estava me esperando no Japão para que a gente ficasse junto assim que eu achasse que devesse. Ele me mandava, ele não gostava de fazer chamada de vídeo. Então, o que ele fazia? Ele me mandava bom dia e boa noite. Ele gravava konnichiwa. E era uma coisa assim, ele sério, konnichiwa, e mandava. Arigato sarmonoko, e mandava. Então, todo dia de manhã eu acordava, sabia que tinha isso, e à noite, antes de dormir, também sabia que teria. Óbvio que no horário dele, né? E ele programava isso para aparecer no horário do Brasil, que é diferente do Japão. E aí a gente já começou a programar essa minha ida para o Japão online mesmo. Nessas, é porque assim, vocês estão achando que o Japa era uma coisa discreta, sincera, não. Teve um momento que ele quis sim ver minha poupança, que o samurai quis sim ver meu bumbum pra mexer, né? Ele falava que queria sushi pra comer e ver o bumbum pra mexer. Mas eu falei não, não mandei nada. Como ele aceitou, respeitou e nunca mais tocou no assunto, eu achei que não era algo para se preocupar. Então, fui para o Japão e já fui com o objetivo de conhecer, barra ficar, barra casar, barra nunca mais voltar. Chegando lá, só lá é que eu fui me preocupar de entender com o que ele trabalhava. Ele tinha criado, entre várias agências que tem lá, é uma coisa que eu achei que era bizarra, mas depois eu vi que era totalmente importante e necessário para os japoneses. Assim, tanto pessoas com mais idade, que ficam sozinhas porque não tem mais a família, como pessoas mais novas que têm algum problema depressivo, ansiedade, que não quer sair socializar, estão aos montes, né? Existe aos montes no Japão. E aí, o que acontece? Algumas famílias, principalmente com adolescentes, ficam preocupadas porque os filhos não querem sair do quarto, não querem parar de jogar, não querem trabalhar, ter uma vida social.
Então, eles vão nessas agências e procuram mulheres para que se conecte com os filhos como se fossem uma irmã. Então, essa mulher, ela começa a ir uma vez na semana na casa desse menino, a conversar com esse menino, com essa menina, fazer amizade, com o objetivo de fazer eles saírem, de fazer eles socializarem de novo. Na maioria das vezes, elas não têm nenhum estudo psicólogo, elas não são formadas em psicologia nem nada. E também tem ator e atriz para fazer isso. E ele cobrava bastante, tá? E as famílias pagavam, as famílias que tinham condições. E também tinham as famílias que queriam, assim, de repente, vai enterrar alguém. E aí essa pessoa não conhecia muita gente. Aí eles contratam gente para fazer uma família, para fazer foto, não só não só em velório, mas em festa, em formatura, qualquer coisa, ou para ser uma família mesmo dentro de casa. Às vezes a mãe não tem a presença do pai e quer que a filha tenha um pai, ela vai lá e contrata um ator para fazer a parte do pai. Assim, pode ser um pouco estranho vendo dessa forma, mas o que ele me mostrava lá dava um resultado positivo. Então era uma agência para isso. Tinha tanto atores como pessoas normais que pegavam um tempo da sua vida para socializar com esses. Ele até me contou uma história de um velhinho que ele não queria visita de ninguém. E aí a família tentou tudo isso, tal, mas chegou num tempo que ele queria se isolar mesmo. E aí acabou que essas visitas pararam, porque ele ficava pior e bravo. E acabou que a família era tão ocupada, assim, e como ele não queria, né, a presença de ninguém, ele perdeu a vida e demorou dias para eles entenderem porque ninguém ia lá, ele não queria que ninguém entrasse. E passou um tempo, ele acabou, sabe, ficando vários dias já sem vida dentro de casa. E acontecia muito isso lá com pessoas que acabavam a vida sozinhos. Bem triste. Posso falar pra vocês que, assim, o tempo que eu fiquei lá até casar, não se aconteceu nada de diferente, a não ser coisas que eu realmente tinha que me adaptar, que era da cultura, mas que não me dava nenhum problema, nenhum desequilíbrio, tava tudo bem. Tanto que eu casei com ele, porque a gente tinha a mesma questão de opinião, de objetivos de futuro, e a gente tava se gostando. Isso não foi a primeira vez, tá? E assim, não foi a primeira vez que eu fui pra lá. Eu ainda voltei para organizar algumas coisas e a gente ficou nesse vai e volta até eu entender que a gente tinha que casar, porque ele já queria isso desde o começo. E isso eu acho que durou uns 8 meses. Só depois que eu casei é que ele mudou, como toda a história aqui do canal. E é incrível que eu não sei de onde que ele tirou essa máscara, porque ele sempre foi um cara muito discreto, muito atencioso, e ele era fofo, muito fofo comigo. A gente tinha essa coisa de que a cultura japonesa, eles são mais distantes, mais objetivos, mas ele não se encaixava, talvez por ser bastante viajar, até já ter morado em outros países. E aí eu lembro dele querer vários dias de comemorações depois do casamento. E aí que veio o primeiro problema. Ele me levou em um bar, barra, restaurante, que eu já tinha estranhado a decoração, porque era uma decoração que tinha uns frufrus, umas bonecas penduradas, uns negócios, eu não sei, me veio um aspecto estranho, mas eu não sabia, eu achei que só era uma coisa brega, sabe? Até eu sentar na mesa, e quem chegou para me atender, e atender ele, era um homem vestido de mulher, vestido de boneca, e fazendo a voz, eu olhei pra cara dele e falei, você tá brincando comigo que isso é um dos lugares que a gente vai comemorar a nossa, como se fosse tipo uma lua de mel, que a gente nem viajou, coisa que, né? Eu tava esperando uma viagem. Ele, calma, é tudo novo pra você experimentar as excentricidades aqui do Japão. E eu, tá. Esse cara, ele tinha um cardápio, listas de desejos, que ele que pedia
para fazer com meu noivo. E entre elas tinha até selinho. Eu falei, não tá acontecendo isso. Tinha uma lista, sabe aquelas coisas que vibra? Que as mulheres usam quando quer sentir-se feliz sozinha? Tinha uma lista disso pra gente escolher. Eu não entendi muito bem, a gente ia experimentar lá. Eu comecei a fazer um monte de pergunta pra ele e ele falar que eu tinha que aproveitar o momento e curtir um lugar diferente, mas eu não tava entendendo o que era aquilo. E aí eu lembro que eu falei, meu amor, não entendi, você quer que a gente escolha isso, não sei, pra levar pra casa, sei lá, de repente ele queria, né, testar em mim, não sei, não sabia muito bem como reagir. E ele falou, não, imagina, que escolher, é só experimentar ali. Quando eu virei, gente, era um balcão, e esses vibra, tava tudo enfileirado, você podia, a cada drink que você tomava, pôr a mãozinha lá e experimentar. E esse garçom, ele era doido. Ficava assim. Ai, o que você quer agora? O que você deseja? Ai, eu desejo que você me dê um abraço. Era um V grande Adão. Lembrando que quem tá falando essa palavra é depoente. Então era um V grande Adão que sentava no colo do meu marido e aí queria beijo e aí voltava com aquelas umas coisas assim, as tetas de plástico assim, e falava, ai, toca, toca, toca. Eu falei, gente, e as pessoas em volta riam e curtiam como se fosse tudo bem, mas eu não achei aquilo normal. Eu voltei pra casa bem assustada e ele falando que eu tinha que acostumar, que era da cultura, que era normal, que eu tinha que ter a cabeça mais aberta. E já comentando sobre a questão de eu trabalhar. E eu tava um pouco preocupada com isso, porque eu só falava inglês e ele disse que por isso eu ia ajudar na agência dele. Eu achei que, sei lá, eu poderia ajudar com documentação, papelada, com o que fosse que ele tivesse lá. E a surpresa foi que ele falou que eu iria tentar começar a visitar pessoas que estivessem sozinhas, né? Mas assim, como que eu vou falar? Eu não sei falar japonês. E ele disse que, na verdade, já tinha um cliente que era um senhor que praticamente não falava, ele só queria alguém para, tipo, colocar a comida no lugar que fosse a hora da comida, para colocar na cama na hora que fosse no lugar da cama, e que teria que ser eu, porque todas as outras pessoas já estavam ocupadas nesse horário e ele não conseguia achar ninguém, e que eu iria ter que ajudar ele com isso. E aí, gente, meu medo de ir assim, porque o senhor tava sozinho, ele só falava japonês e falava pra dentro, baixinho. Eu falei, gente, mas se tem alguma coisa errada. Ele falou, se tem alguma coisa errada, você usa o Google Tradutor. Você precisa me ajudar nessa parte, porque agora vai começar um número maior de idosos a aparecer e eu vou precisar, né, de mais pessoas, não tô conseguindo, enfim. Ele me deu todas as coordenadas de como tinha que fazer, se eu precisasse de ajuda, e foi tranquilo. Eu fui lá, realmente o senhor praticamente não falava, eu usei bastante mímica, e o senhorzinho acabou ficando com um aspecto bom, sabe? Um sorrisinho bom, assim, conforme os dias iam passando. Eu ia acho que 2 vezes na semana. Eu falei pra ele que eu acho que era melhor, então eu começar a aprender japonês para eu tentar ajudar ele nessa parte. O pagamento era um pagamento muito bom e eu tava me sentindo útil, né? Não ia ficar lá parada na casa, nem ia ter que procurar um trabalho, sei lá, de quantas 1000 horas no Japão e sem falar japonês. Então as coisas foram se encaixando muito que bem. Basicamente, eu colocava comida pro senhor, eu dava os remedinhos e ficava assistindo TV. Às vezes ele fazia alguma coisa assim, eu já entendia. Até que um dia ele falou que teríamos um outro passeio excêntrico. Eu já tava pensando que era pro lado C, mas não. Era pro lado de me deixar com medo. E ele fez isso já consciente de que eu teria dedos de falar não para ele depois dessa situação. Ele me levou em uma estação, mostrou lugares onde você podia deixar as bolsas, você pode alugar, deixar lá guardado. E me levou à noite, assim, sabe? No horário que tava bem, que não tinha ninguém. E eu fiquei assim,
porque tem uma parte toda sombria lá no Japão, sabe? Fora as lendas urbanas e mitos que tem por lá, que ninguém entende se é verdade ou se não é, e que eu não sabia que eram tão pesadas. E ele me veio falar de uma dessas lendas, ele me fez me fez a pachorra de contar a história lá, num lugar que estava escuro, que a gente estava sozinho, para trazer todo um medo, e depois ainda me mostrou as fotos na internet. Ele queria mexer com o meu psicológico, né? E ele me contou que então tinha uma bolsa que sempre ficava lá e ninguém ia pegar, uma bolsa amarela, e ninguém sabia de quem era, não se tinha nada do pagamento, até que resolveram pegar a bolsa e abrir. Quando abriram, uma mulher dentro da bolsa, uma mulher já sem vida, e começaram a tentar descobrir o que tinha acontecido. Alguns falam que a família abandonou ela desse jeito porque não tinha dinheiro para enterrar, mas outros falam que é um parceiro que acabou com a vida dela porque ela não fez as coisas que ele pediu. E como ele tinha muita influência, assim como ele, meu marido, também tinha, ele resolveu silenciar a moça desse jeito. Ele falou isso com um sorrisinho do lado, eu achando aquilo um absurdo, um horror, e ele rindo assim, sabe? Não, ha, 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 ha. Rindo, tipo. E depois em casa ele me mostrou. Eu falei, passeio era esse? Era pra me mostrar essa situação? É, porque tem vários lugares aqui no Japão que acontece isso, e são histórias, e é cultural. Não entendi por que ele fez isso, até 3 dias depois, ele dizer que então eu ia começar a ser alugada por conhecidos dele. Não sei se eu deixei claro desde o começo, mas essa agência era uma agência de aluguel de pessoas, né? Se alugavam pessoas para cobrir vazios de outros. E aí eu não entendi como que eu poderia cobrir o vazio dos conhecidos dele, já que eu tava tão bom lá com o senhorzinho. E ele disse que com os conhecidos eu ia começar a entender mais sobre o japonês, porque eles teriam essa paciência comigo, e que eram rapazes que estavam depressivos, que não queriam nada da vida, que nunca tinham nem namorado, nem tido nenhum tipo de relação, que se sentiam sozinhos e que as famílias queriam pagar por ser amigos dele, achavam, confiavam no trabalho dele, que ele poderia ajudar em alguma forma, então que eu iria lá só para socializar. E eu fiquei meio assim, gente, meu marido não ter ciúmes de uma coisa dessa, diz que no Japão não se tem ciúmes, né? Primeiro conhecido foi muito estranho, porque ele me olhava de cima e embaixo e passava a mão nas coisas de um jeito devagar e continuava me olhando. E a gente praticamente conversou o tempo inteiro no Google Tradutor, diferente do que ele falou, ele não sabia, ele sabia inglês, então não precisava tanto do japonês. E ele insinuava palavras e coisas. Eu cheguei em casa e contei para o meu marido, falei que não tinha gostado, e ele falou que eu não tinha que aprovar ou não a pessoa que eu tava, que tinha me alugado, em sim que eu tinha que fazer o trabalho de ocupar o tempo dela do jeito que ela pedisse e desejasse. Quando ele falou isso, eu achei estranho, mas eu continuei. Nesse momento eu tava gostando muito dele, tava muito apaixonada, e eu não queria causar encrenca por nada. O segundo amigo dele chegou a tocar em mim, nos meus braços e na minha perna, conforme eu sentava para ver TV ou para fazer alguma coisa na cozinha. E aí eu falei que não poderia ser assim, briguei, fui para casa e na minha casa meu marido brigou comigo, que eu não poderia ter feito isso, que eu tenho que ficar quieta, que eu tinha que obedecer. Eu falei, não, mas você tá entendendo que o cara me tocou? Ele falou, eu entendi. Mas mesmo assim, ele não avançou e não fez nada de mal com você. E ele pode me pedir o dinheiro de volta. Então você tem que engolir algumas coisas. Eu sei o que eu tô falando. E aí ele voltou no assunto lá da mala, dizendo que eu sabia do conhecimento que ele tinha no Japão. Achei estranho. Parecia que ele queria me amedrontar, de que ele tinha influências para fazer o que quisesse comigo. Mas ele não falou nessas palavras. Então eu ainda fui no terceiro conhecido. E quando eu cheguei no terceiro conhecido, o susto veio porque ele foi muito direto de falar que me queria para ter relações. E eu falei que não existia isso, que eu não trabalhava com isso. Expliquei como é que era. E ele disse que tinha fechado com um amigo dele dessa forma, me mostrou as mensagens do meu marido que eu teria que fazer. E eu falei que não eu não iria fazer.
E nesse dia eu fui forçada a fazer coisas que eu não queria. E ele não me levou de volta. Quem foi me buscar foi o meu marido, que chegou lá, me colocou num quarto e explicou que eu teria que ter a mente mais aberta se eu quisesse morar no Japão. Ali ele falou que teria alguns desejos e que queria muito que eu participasse. E voltou de novo na história da mala, falando da influência dele. Eu fiquei um pouco perdida e com medo, porque parecia que ele estava ameaçando de acabar com a minha vida em uma mala, caso eu não fizesse o que ele quisesse. E nesse dia, lá na casa do amigo dele, aconteceu relação com ele e com o amigo dele. E a partir daí ele me alugava. Ele me alugava dessa forma. Eu lembro que um dia ele foi junto. Ele começou a ir junto. E a partir daí, eu não sabia que os japoneses tinham desejos mirabolantes. Eles têm muito, eu tenho certeza que ainda vai aparecer muita história depois dessa que eu tô contando aqui. Mas um dos desejos e das coisas que ele me fez fazer era de 3, ele mais 2, irem em um buraco, um lugar só meu, de uma vez. Eu já não sabia mais como reagir, porque era uma coisa de gostar e amar da pessoa e ao mesmo tempo de ter medo do que ela poderia fazer se eu saísse da situação. O dinheiro que eu ganhava era desse trabalho com ele e ficava para ele. Ele, quando ia comprar alguma coisa, falava: ó, estou pagando para você do seu dinheiro, que você não tem controle, não sabe quanto que é, porque eu que tenho o cartão, porque eu que estou pagando pelo celular, por onde quer que eu fosse, de uma conta sua que eu que organizo. Eles não tinham poder nenhum, isso acontecia na casa deles. E eu só consegui sair dessa situação através de uma família. Uma família que foi na casa do filho e que pegou a situação. Eles que vieram conversar comigo, que vieram entender o que estava acontecendo. E mesmo assim, tudo isso foi conversado, não foi denunciado. Foi só conversado e resolvido. De que essa menina não quer, essa menina tem que ir embora, vocês estão me envergonhando, nós queremos que você case, que você tenha filhos. Isso pro amigo que estava fazendo com ele. Eles não acreditaram que eu estava passando isso como esposa desse rapaz. Então, essa família desse menino me ajudou a sair. Mas, mesmo assim, eles pediram que eu não denunciasse, que eu não denunciasse, que eu não divulgasse. E só dessa forma eles iriam me ajudar a voltar ao Brasil e a sair desse homem. Eu aceitei porque eu não tinha saída. Então, praticamente só a Leque e uma amiga sabe disso. E agora vocês, sem a minha identificação. A família só ajudou porque eles entendiam que eles estavam pagando alguém para conversar e para fazer companhia para o filho, que dizia ter problemas psicológicos e por isso não saía de casa, não queria trabalhar e não queria fazer nada. Mas na verdade ele estava fazendo com um amigo, meu marido, e comigo. Então a família se sentiu na obrigação de resolver essa situação, mas mesmo assim de não denunciar os filhos, de não colocar o filho numa situação ruim, que ele não pudesse ter o futuro dele como profissional e como homem ainda de uma família, de alguma mulher que jamais saberia o que aconteceu ali. Eles cumpriram com todo o prometido e me trataram muito bem até eu chegar no Brasil e firmar de que eu não teria nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma prova, nada do que teria acontecido. Essa é a mais fraca que eu tenho do Japão, tá? Não sei se eu vou contar as outras, como é que eu vou fazer para contar. Eu amenizei bastante, vocês sabem que eu amenizo, mas o que me assusta é o tipo de desejo nas histórias em que a mulher seja humilhada, e que a mulher seja humilhada a ser, como isso anima eles. São práticas que eu não consigo entender como que pode levar a pessoa a ter prazer. Ócio, ela era uma bonequinha bem pequenininha,
sabe? Toda e com uns negoção assim na frente. Tinha ela tem uma descrição de uma menininha, bonequinha, que muitos têm esse fetiche por lá. Dentre outras coisas que eu irei abrir em outras histórias, pouco a pouco. A parte C, eu sempre falo muito rápido, porque não é o objetivo, né, ficar detalhando a cena. Mas para quem não entendeu, sim, os 3 membros, um de cada japonês, foi colocado de uma vez na parte da frente. Para quem não entendeu, porque às vezes ficam nos comentários, ai, mas aonde é que foi? Mas... Então, é isso. E essa não é uma prática que aconteceu só com ela, tá? Essa prática é um dos fetiches que se tem bastante lá. Não tô falando que é no Japão inteiro, mas sim, tem uma quantidade de homens que tem esse fetiche de colocar 3 em um lugar só. Muito cuidado quando um homem fala na questão de você ser mente aberta. Detalhe, peça para ele especificar exatamente o que é isso e veja os sinais do que você aceita ou não. Porque às vezes, a maioria das vezes, as pessoas não abrem totalmente, né? Deixa para abrir depois. Ou quando você já tá envolvida demais. E na maioria das vezes, o bagulho é louco. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.